ele é muito complexo, ele tem muitas coisas, né? Eu sei que ele é um pouco intimidador para vocês, principalmente para quem está começando, né? Não é um ambiente muito desejável, né? Eu preferia que fosse outro, mas infelizmente a gente não tem os recursos, né? A maioria deles, a maioria não, quase todos, absolutamente todos, exceto o Code Sandbox, são pagos, né? São ambientes pagos. Eu já solicitei ao departamento esses recursos para a gente poder ter um ambiente de desenvolvimento para as aulas, né? E nem é tão caro assim, né? Alguma coisa em torno de $20 por mês, né? Não é uma quantia tão alta, né? Mas é universidade, né? Vocês sabem como é que funciona. Você pede, aí depois de 10 anos eles vão te dar o dinheiro, né? Aí já não serve mais para nada, né? Então são as coisas que não se resolvem bem na universidade, né? O próprio Sinando Open Processing, que é o responsável lá, né? O fundador do Open Processing, já me mandou um e-mail dizendo que se não tiver os $20 por mês, que eles tentam fazer um desconto, alguma coisa para a universidade. Não adianta, né? Não adianta porque a própria universidade não resolve, né? Não consegue fazer algum processo rápido, né? Não consegue tomar uma decisão rápida ou liberar recursos dessa maneira, né? Processos públicos são assim mesmo, não tem o que fazer. Bom, vamos lá. Vou abrir um arquivo novo aqui para a gente dentro da pasta Workshops, né? Vou criar aqui um 10 tipografia .html, né? Lembrando que, um freeze, por que ele estava congelado? Que estranho. Bom, create file. 10 tipografia. Na aula passada, vocês espero que se lembrem, né? A gente trabalhou em cima de Media Query, né? Media Query é estabelecimento de algumas regras, né? Rules, né? Os CSS rules, que são essas diretrizes, na verdade, né? O termo em português, eu acho que o melhor é diretriz, né? A diretriz mídia, que ela permite que a gente faça um override, ou override, né? Tanto faz. Passar por cima de algumas regras estabelecidas a partir de algumas condições, né? Como a gente tinha visto, né? Na aula passada, né? Você estabelece se é para tela, se é para impressão, para que tipo de... quem colocou agora? Eu não consigo ver o chat, gente, que eu estou com uma outra tela aqui, né? É um freeze, isso. A Vini perguntou aqui se quando aparece fazer um fork ou fazer um unfreeze, é um unfreeze, né? Porque se vocês fizerem um fork, vocês criam uma cópia para vocês, tá? Se vocês fizerem um unfreeze, vocês descongelam o emulador, aí, a instância computacional para vocês poderem usar. Então é sempre um freeze, tá? Não façam fork, não. Caso contrário, o que vocês mexerem não aparece aqui, né? Não aparece para todos, só para vocês. Mas vamos lá. Então, a diretriz mídia, ela estabelece essas condições, se é tela, se é impressão, se é parte de áudio, né? E condições aí de tamanho de tela, de proporção de tela, situações onde vocês podem sobrescrever os seletores, né? Quaisquer seletores que vocês tenham estabelecido no código de vocês podem sobrescrever esses seletores com novas informações ou alterando as informações que já existiam, né? Então isso é super importante quando a gente começa a falar de responsividade, de código responsivo, né? Ou seja, o que é o código responsivo? É aquele código que vai responder melhor a situações diferentes, a contextos diferentes. Então, quando você tem um celular que o navegador fica bem pequeno, você vai ter que modular, né, parametrizar aquilo que você estabeleceu na tela, para que ele responda melhor ao próprio celular, que é um dispositivo que está muito próximo do nosso rosto, do nosso olho, né, e que tem um tamanho de tela restrito, né. Quando você está num desktop, por exemplo, você vai trabalhar numa distância diferente, né. E agora a gente tem outras situações, inclusive, né, que tornam isso ainda mais complexo. Ou seja, você tem monitores 4K agora, né? Um monitor 4K tem uma resolução gigante, né?
E aí, dependendo do tamanho físico desses monitores, né, se você está falando de um monitor 4K de 20 polegadas, por exemplo, quer dizer, a quantidade de pixels na tela vai ficar super exprimida, vai ficar microscópica, né? Então, as coisas podem parecer muito pequenas ou muito grandes, dependendo do que você estabelece, né? Então, a gente tem que realmente cuidar disso, né? E principalmente esse é o grande trabalho dos designers, né? Porque quando a gente está construindo alguma coisa para a web, a gente geralmente vai estar trabalhando com uma equipe de pessoas, né? Vai estar trabalhando com programadores, né? Com analistas de banco de dados, com um gerente de projetos, né? Vai ter uma equipe trabalhando. Não é construir um website, não é uma tarefa que deva ser feita por uma única pessoa, porque essa única pessoa não vai ter todas as competências necessárias para fazer isso bem feito, assim, né? Dá para fazer? Dá. Mas provavelmente vai passar por cima de uma série de questões, né? Então, o que compete bem aos designers, né? O que compete assim, absolutamente bem aos designers é esse entendimento de como a informação tem que estar configurada no navegador, né? Como que ela tem que estar grafada no navegador. E a partir disso se entende o quanto é importante para o entendimento dos designers saber controlar essas relações do Media Query para ajustar, né, para parametrizar e para responder melhor as situações possíveis aonde um website está sendo exibido, né? Então é importante mesmo, realmente uma parte importante da programação para a web, compreender, claro, o CSS, obviamente, que é a parte principal do design na web, e essa condição da diretriz mídia, que vai modificar as coisas dependendo do contexto, dependendo da situação que o código está, né? Então vai ajustar as informações, o formato, a forma das informações na tela, tá? Agora vamos à parte também muito importante, muito essencial para o design, que é a parte de tipografia, né? Tipografia é a matriz aí do design gráfico, né? E a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Também, né? Então, vamos lá, blocktype, HTML, vamos aqui ao nosso HTML, vamos colocar aqui por baixo, HTML, aí ó, o Code Sandbox comendo coisa no meio do caminho, atrapalhando, realmente é um ambiente que promete muito, mas não entrega tanto, né? Então, é uma pena, porque poderia ser realmente uma experiência muito boa, né? E outra coisa que eu também tenho sentido, gente, o motivo pelo qual a gente está trabalhando com esse ambiente era que vocês pudessem interagir, né? Vocês pudessem escrever também código, mostrar, perguntar, né? E não sei exatamente porquê, mas não sei se vocês se sentem intimidados ou se vocês ainda não se sentem confortáveis com código HTML, mas essa interação não está acontecendo, né? Vocês não estão interagindo, escrevendo, mostrando, perguntando um código mesmo sendo construído nesse nosso ambiente, né? Então, esse recurso que quando a gente pensou em usar o Code Sandbox, essa disciplina, foi considerado um recurso essencial, é alguma coisa que não está muito sendo utilizado, né? Então foi assim, foi superdimensionado, vamos colocar assim, né? Não precisava. Isso daqui a gente poderia estar trabalhando em outro ambiente, porque as aulas estão, né? Não no sentido pejorativo, mas elas estão um pouco passivas, né? Eu estou mostrando muita coisa para vocês e vocês não estão interagindo comigo aqui, né? Não era essa a prática que estava sendo pensada originalmente, mas tudo bem. Vocês vão fazer do jeito que vocês se sentem mais confortáveis, né? Então, o uso do Code Sandbox foi realmente uma escolha não muito boa, né? A gente poderia ter um ambiente mais simples e que vocês se sentissem mais confortáveis para usar, enfim.
A gente só vai descobrir isso fazendo, não tem jeito, né? Me desculpem se... Mas vamos lá. A parte tipográfica, né? Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa, então, no geral, a gente vai pensar, por exemplo, numa tag H1, né? Para o título de um documento. E aí, já vai dar um problema aqui, né? Porque meta charset UTF 8. Né? Claro, não está aparecendo aqui. E, Paulo, ó, esse é o problema que você teve, que você me mandou um e-mail, né? Por que não está aparecendo aqui no navegador? Porque justamente a gente tem que apontar a pasta, né? Então, esse documento aqui, ó, ele está dentro da pasta Workshops, né? Esse endereço que está aqui, ele aponta para a raiz do documento. Ele aponta para esse cara que está aqui, ó, index.html. Quando a gente não fala qual é o documento, o navegador assume que é o index.html, né? Mas não é, a gente não está trabalhando no index.html, a gente está trabalhando no documento 10-tipografia.html, que está dentro da pasta Workshops. Então a gente tem que apontar isso aqui, né? Workshops, né? 10-tipografia.html. Aí ele vai de fato chamar esse arquivo aqui, né? No navegador, né? Ah, sim, entendi. Essa parte eu entendi. Entendeu? Então é isso, quando você também for abrir os seus arquivos, você tem que colocar a tua pasta, alunos, Paulo, barra, né, barra alunos, barra Paulo, e o arquivo que você estiver trabalhando para ele aparecer aqui. Caso contrário, o navegador não tem como saber exatamente qual dos códigos que você está querendo exibir, né. Então vamos. O H1, né, a tag H1, ela é tradicionalmente uma tag utilizada para títulos. Semanticamente falando, né, em termos semânticos, não formais, significado, o que ela significa? Ela significa head 1, ou seja, ela é uma tag voltada para tipografia, para dizer que esse conteúdo que está dentro dela é um título do documento, é um título mais importante, de maior hierarquia, né, o mais alto, né? É o título do documento em si, vamos colocar assim. H2 seria um subtítulo, né? H3 um subtítulo, por aí vai. Então H1, H2, até H6, a gente tem uma hierarquia de cabeçalhos, né? De títulos. Mas, formalmente falando, qual é a forma, qual é o formato, qual é o corpo, qual é a cor, qual é a fonte utilizada, isso não diz respeito ao HTML, né? Isso diz respeito ao CSS. E a gente poderia colocar o título, né, aqui, como qualquer outra coisa. Poderia colocar como um spam, poderia colocar como um P, formalmente falando. A gente poderia configurar uma classe para ter uma fonte de corpo grande para servir como título, né? Isso não é legal apenas porque o H1 é interpretado pelo Google, né, pelos mecanismos de busca, né, todos os search engines, como alguma coisa muito relevante para descrever o que é o documento, para descrever o que é a página. Então é legal a gente usar o H1, porque isso auxilia o entendimento do motor de busca do que se trata esse documento. Se não tiver o H1, ele vai encontrar as informações, mas ele não vai conseguir discernir o que é mais hierárquico, né? O que é mais importante na hierarquia e o que é menos, né? Então é legal utilizar o H1 para isso, mas não é obrigatório, né? Então a gente vem aqui e coloca ó, H1, né? O que a gente já sabe sobre o CSS? Eu posso colocar uma cor, né? Color, por exemplo, red. Posso colocar uma cor vermelha para esse elemento, né? Eu posso colocar um tamanho maior, eu posso virar e falar, ó, font size por exemplo, 80 pixels. Aí, ó, vai ficar maior, né? Tá bem maior, né? Vocês também já viram, eu já mostrei aqui um pouquinho para vocês, que a gente pode definir uma outra fonte, né? Font family, por exemplo, Arial. Né? Vou colocar só Arial, não preciso colocar todas. Então a gente muda qual é a fonte aqui, né? Mas existem outras coisas, como por exemplo, line height, né? Tamanho da linha, né? Entre as quebras, né? Então vou colocar, por exemplo, 10 pixels, menor que a fonte, né?
que vai acontecer? Ele vai atropelar, ele vai passar por cima, porque cada linha vai ter uma distância de 10 pixels, né? Entre a linha anterior, e o corpo da fonte está com 80, né? Então, claro, para ficar legível, bem legível, no mínimo 80, né? Para ele não bater, né? Os glifos que passam abaixo da linha vão ficar respeitados, né? E os que passam para cima vão ficar respeitados também. Mas isso cabe às decisões de design, quer dizer, como que você vai configurar. Tem gente que, esteticamente falando, né, em termos de expressão gráfica, visual, gostam de colar, né, colar as coisas para ficar um bloco mais pesado, mais denso, né? Então, isso depende das decisões gráficas, da configuração gráfica que o designer quer, né? Então, esse tipo de recurso é muito útil para a expressão, né? Às vezes não fica muito legível, mas, enfim, né? Nem todo design gráfico se baseia em princípio de legibilidade, né? Existem muitos designers que brincam, inclusive, né? Ficam aí num limiar de legibilidade, e existem outros, inclusive, que desrespeitam completamente os princípios de legibilidade, porque até como teoria da comunicação, né? Ruído também comunica, né? Comunica alguma coisa, não a informação legível, mas outras coisas. Então, às vezes é interessante, em termos de expressão, criar esses ruídos, criar a ilegibilidade mesmo como uma forma de expressão, né? Então, tudo isso são outras questões que não dizem respeito à construção técnica do documento, né? São questões de design de informação propriamente dito, né? Beleza. Aí, a primeira coisa que vocês vão querer fazer, e eu tenho certeza que vocês vão querer fazer, né? A gente está usando a fonte Arial ou a gente está usando a Times, né? E eu expliquei para vocês que é sempre bom a gente colocar uma sequência de fontes, né? Porque, por exemplo, a Helvética, ela é uma fonte que nem todos os computadores têm, né? Nem todo mundo tem a fonte Helvética instalada no seu computador. E o documento, para ele ser renderizado, ele precisa da fonte instalada no computador, né? Então, quando você não tem essa fonte, ele passa automaticamente para a próxima, né? Então, ele vai tentar usar aí a Arial. Se ele não encontrar a Helvética, ele vai tentar usar a Arial e depois uma sans serif, né? Então, essa é a sequência de tentativas. Primeiro tenta a Helvética, depois tenta a Arial, depois tenta a sans serif. Então, para garantir que, né, que se não tiver Helvética, tem alguma coisa que seja próxima, a gente pode fazer esse sequenciamento de tentativas, vamos colocar assim, né? Mas vocês provavelmente não vão querer usar isso aqui. Vocês vão provavelmente querer usar outras tipografias para os designs de vocês, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos começar pelo caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil para a gente resolver o problema tipográfico no site é utilizar o Google Fonts ou utilizar o Adobe Fonts, né? As fontes da Adobe eram o Adobe Type Manager, tá? O ATM, mas isso já ficou num passado muito distante. Vocês provavelmente têm acesso ou desejam ter acesso a esse conjunto tipográfico através do Creative Cloud da Adobe, né? Quando você paga o Creative Cloud, você tem acesso a todo o conjunto tipográfico da Adobe, que é enorme, gigantesco e de uma qualidade inquestionável, tá? Então, de fato, o melhor conjunto tipográfico, a melhor maneira, né, em termos de qualidade, para se trabalhar com tipografia na web é, de fato, utilizar o Adobe Fonts, né, que está junto com o pacote do Creative Cloud. O problema é que isso, como vocês sabem, né, é pago, né, e é pago mensalmente, todos os meses. Então, se você não paga o Adobe Creative Cloud, você não tem direito a usar a fonte do Creative Cloud. E, na verdade, não é só direito. Se você não paga, elas literalmente param de funcionar, né? Então, se você usa isso num site, você está preso
o resto da sua vida a esse contrato, né? E isso cria uma situação incômoda para muitas pessoas. Quando você é uma empresa, né? Eu trabalho na empresa de design X, né? E aí você tem um contrato e tá tudo certo. Beleza, você pode usar para todos os seus clientes, para todos os sites que você faz, porque você tem essa licença e esse direito, né? Mas quando vocês trabalham de maneira independente, né? Quando vocês trabalham como designers profissionais liberais, né? Manter isso daí é uma coisa que você não sabe se você vai fazer por muito tempo. E você corre o risco, às vezes, de parar de pagar e aquilo que você fez para de funcionar. Né? Aquilo que você criou já há algum tempo para de funcionar. Né? Então, o que as pessoas costumam fazer muito, né, é não utilizar, né, o pacote da Adobe e utilizar o pacote do Google, que é gratuito. Né, e que, de uma certa maneira, a gente tem uma certa garantia, né, uma razoável garantia, de que vão continuar funcionando e que vão continuar lá. Né? Quer dizer, ninguém espera que o Google, né, quebre ou pare de funcionar ou não exista nos próximos 20 ou 30 anos. Né? Então, é natural que a gente tenha uma certa confiança, deposite uma certa confiança, de que utilizando o pacote de fontes do Google, né, que as coisas de fato fiquem lá, permaneçam lá, e que a gente, né, garanta que o nosso trabalho permaneça lá do jeito que ele deveria estar. Né? Como é que a gente faz isso? Através do Google. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Google para vocês enxergarem. O Google Fonts. Opa, eu acho que eu estou na página errada. Material íconos, não era isso, né? Não era nem um pouco isso. Deixa eu colocar aqui. Google Fonts. Eu vou entrar pelo próprio... Aqui, que eu nunca lembro. É fontes.google.com. Tá? Eu nunca lembro de cor esse endereço. Então, fontes.google.com, né? Vocês vão entrar nesse site do Google. Tá? Não precisa estar com o FPID, não precisa de nada disso. Isso aqui é público, tá, gente? É absolutamente público. Deixa eu desconsiderar isso. Vocês vão, na verdade, entrar nele assim, né? Ele vai estar assim para vocês. E o que ele tem aqui? Ele tem um grande catálogo tipográfico, né? De famílias que são... que fazem parte, né? Que tem a licença, que o Google tem a licença para compartilhar, né? Então, tem um baita conjunto de corpos e de formatos, enfim, que você pode... É grande, tem muita coisa mesmo, né? E, né, como é gratuito, vamos colocar assim, né? Tem muita coisa que não presta, tá? Tem muita coisa aqui que é mal feita, que não tem glifo, que não tem, né, acentuação. Nem tudo que vocês vão encontrar aqui no Google Fonts é de excelente qualidade. Tem algumas coisas que, infelizmente, não são, né? Mas tudo bem, né? Ninguém está pagando, então, beleza, né? Como é que a gente faz, então, para colocar uma fonte num site, uma fonte dessas num site, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar uma dessas fontes que te interessou. Eu gostei dessa aqui, ó, Architect's Daughter, filha do arquiteto, né? Legal. Então, eu selecionei essa fonte. No que eu seleciono essa fonte, ele automaticamente, essa fonte não tem muitos recursos, mas vamos lá. Ele me mostra tudo que eu preciso ver, ó, tá vendo? Essa fonte aqui, por exemplo, não tem acentuação, tá? Aparentemente não tem acentuação, né? Então, se eu tentar colocar uma acentuação aqui, teste acento. Ó, tem sim. Tem os acentos. Não aparece aqui nos glifos, mas tem os acentos. Tá? Então, pelo menos isso está resolvido. Então, aqui, ó. Gostei dessa fonte. Achei que essa fonte vai ficar bacana naquilo que eu estou querendo colocar, naquilo que eu estou querendo construir. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou selecionar esse estilo. Porque, na verdade, algumas fontes, vocês sabem bem disso, somente quem já cursou disciplinas de tipografia, algumas fontes têm corpos de tamanhos diferentes, né? Corpos com espessuras, dimensionamentos, né? Em formatos diferentes, alguns itálicos, bolds, né? Então você tem vários tipos, né, de corpos para uma mesma fonte, né? A gente clica aqui, ó, nas famílias selecionadas, seleciona, né? Quando você selecionar aqui, essa fonte vai ser incorporada
aqui no código que você vai precisar colocar no teu site para que ela funcione. Ela e outras. Por que ela e outras? Porque eu posso voltar aqui no catálogo de fontes e falar, olha, eu quero uma outra fonte aqui, eu não quero só essa não. Eu quero 2 corpos, né? 2 fontes diferentes aqui, eu gostei muito, assim, dessa fonte, vamos escolher uma aqui diferente, alguma coisa, não precisa ser diferente, vai. Essa aqui, ó, Kiwi Maru, né? Ela é meio, né, serifada, eu achei essa aqui com cara de máquina fotográfica, de máquina de escrever, então eu quero também colocar ela no meu site. Então, ó, essa aqui, por exemplo, ela tem corpos diferentes, ela tem corpo 300, corpo 400 e corpo 500. Então, você vai colocar, você vai adicionar os corpos que te interessam. Você não precisa colocar todos, porque cada fonte dessa, você vai carregar o arquivo de fontes para o computador do usuário. E isso começa a ficar pesado, né? De repente, dependendo da quantidade de glifos, ó, essa aqui tem bastante, né? Isso começa a ficar uma coisa pesada, começa a ficar um arquivo grande, né? Então, se eu colocar os 3 corpos aqui, ó, esse e esse, né? Ó, eu coloquei o Architect's Daughter e o Kiwi Maru. O Architect's Daughter tem só o corpo 400, né? O normal. E aqui eu tenho o Light, regular e o Medium, né? Ou seja, eu tenho 4 conjuntos tipográficos no meu site. Isso vai ficar razoavelmente pesado. Tá? Mas beleza, é isso que eu quero mesmo. Então, como é que eu vou trabalhar a partir daí? Né? Vocês vão ver logo aqui embaixo no painelzinho das fontes selecionadas, das famílias selecionadas, né, que você tem dois processos possíveis para incorporar esta fonte no seu site. É pela tag link, então é via HTML, então com um código HTML você vai incorporar, e pela diretriz import, que é através do CSS. A minha recomendação, e é só uma recomendação, vocês fazem do jeito que vocês preferirem, né, é que se use o código CSS. Por quê? Porque fica mais consistente você carregar uma determinada fonte pelo código CSS e aplicar esta fonte através do código CSS. Carregar ela no código HTML e aplicar ela via CSS vai ficar uma coisa meio esquizofrênica. Você vai olhar o seu código CSS e falar, está aplicando uma fonte aqui chamada Architect's Daughter, mas cadê essa fonte? Eu não estou vendo ela sendo carregada, né? No teu código não aparece, porque ela está sendo carregada pela tag link no HTML. Mas, eventualmente, gente, até por uma questão da programação, porque você consegue programar o HTML, mas você não consegue programar o CSS, né? Então, você, através de JavaScript, através de linguagem de programação como PHP, Java, você consegue programar o código HTML, você pode construir códigos dinâmicos, HTML dinâmico, mas você não tem como programar o CSS dinâmico, né? Então, às vezes você precisa usar a tag link, né? Mas, de maneira geral, a ideia é que se carregue as fontes para o computador do usuário através da tag import, da diretriz import no CSS. E o próprio Google vai mostrar para você como é que faz. Então, ele já está aqui, ó, criando o código que você precisa colocar no teu CSS, para que todo esse conjunto tipográfico que você selecionou vá ser incorporado ao seu código. Então, se vocês olharem aqui com atenção, vocês vão ver o seguinte, ó, @import URL, né? E daí ele dá uma instrução que é um endereço. Esse endereço é https://fontes.googleapi.com/css2 interrogação família igual. E aí ele informa todas as famílias, né? Ó, ele fala que é a família Architects mais Daughter e comercial, né? Family igual a Kiwi mais Maru, WGHT, ou seja, weight, @300, ponto vírgula 400, ponto vírgula 500 e display igual shop. Ou seja, isso daqui, ó, essa URL que está aqui, né, é a URL que vai carregar, né, é o endereço no site do Google que vai carregar no computador do seu usuário essas duas fontes, né, essas duas famílias, e, no caso, a família Kiwi Maru com
3 pesos diferentes, tá? Então, quando o navegador do usuário carrega essa URL, chama essa URL, automaticamente essas fontes vão ser carregadas temporariamente no navegador do usuário, né? O Google tem todo um código para fazer isso. E a partir disso daqui, a partir disso colocado no seu código, então você vai poder especificar as 2 fontes para as classes ou tags que você quiser, né? Então, vamos lá. Deixa eu só separar isso aqui de canto para consultar, porque eu não vou lembrar de cabeça, né? Vamos colocar aqui de novo no nosso Code Sandbox. Vou voltar aqui a tela para o Code Sandbox. Está carregando aqui o nosso arquivo. Então, vamos lá. No meu CSS, lembrando sempre que o CSS pode ser dentro do HTML ou pode ser um arquivo separado, tá? Que vocês podem carregar externamente, né? Como a gente viu lá na aula de CSS, né? Então, o que eu vou fazer para carregar as 2 fontes aqui dentro do meu ambiente? Eu coloco aqui, ó, logo no começo do style, ou seja, logo no começo, um freeze, por favor, desculpe. Logo no começo do meu código CSS, independente se ele é um código dentro do HTML ou externo, né? Eu vou colocar aquela instrução que o Google me deu, ó, import, espaço, URL, e aí vem toda a informação que o Google passou para a gente, né, para carregar. E logo abaixo, né, na própria abazinha do Google Fontes, vocês vão ver que o próprio Google já me fala como especificar essas fontes, né? Então ele me fala, ó, se você quiser especificar, você usa aí, ó, fonte family architects dot vírgula cursive ou fonte family QI Maru vírgula serif, né? Então eu vou usar por enquanto o architects dot, né? Então vamos lá, vamos usar isso daqui. Então o import já está aqui e a especificação de família está aqui. O que acontece quando a gente for ver o nosso código, né? Vamos colocar aqui, né? Workshops /10 tipografia.html. Aí, ó. Então ele foi capaz de carregar esta fonte, né? Esta família tipográfica para dentro do meu documento. E o meu H1 agora exibe um texto, né? Com o tamanho de corpo que eu quiser e com essa família tipográfica. Tá? Esse é o caminho mais fácil para a gente conseguir utilizar fontes, né? Carregar fontes para o computador do usuário e utilizar essas fontes nos nossos documentos. É interessante porque essas fontes não estão armazenadas no nosso servidor, elas estão no servidor do Google, então você não ocupa o espaço do teu servidor com esses arquivos tipográficos, né? É bom também porque se houver alguma melhoria nessas fontes, né, isso já vai ser incorporado automaticamente, né? Você não precisa ficar fazendo você a manutenção. Se essa família for atualizada, você não precisa baixar o arquivo, atualizar, quer dizer, já está, né, funcionando automaticamente para o teu site, né? E porque, de fato, você tem a garantia, né, de que as coisas vão estar funcionando, porque quem mantém isso é o Google, né? Então, provavelmente, aquela história, se o Google parar de funcionar, né, a gente começa a correr, porque o mundo deve estar acabando, não é possível, né? Mas, enfim, né? Agora, vamos experimentar, então, com a Kiwi Maru, né, que é essa outra família. Então, eu não quero a Architects Door, eu quero a Kiwi Maru. Então, legal, vou atualizar aqui, vai salvar, e ele me colocou aqui. E se vocês vão lembrar, e está de uma certa maneira escrito de uma maneira um pouco difícil de entender, né? Mas está aqui, ó. A gente tem corpo 300, corpo 400 e corpo 500, né? Então, font weight, por exemplo, 500. Então, quando você faz isso, né? Não tem 500? Que estranho.
Ah, ele ficou mais fino. Achei que... Estou escrevendo alguma coisa errada? Deixa eu verificar aqui, gente. Font weight 500. 500. Deveria ficar grosso e não fino, né? Ficou mais fino. Estranho, né? A gente tem a opção de usar 300, né? Que deveria ficar mais fino ainda. Agora ficou bem fininho, né? 400, um pouco mais grosso, e 500. Se vocês especificarem mais do que isso, por exemplo, um 800, pode até ser que o navegador resolva, mas isso não faz parte do corpo da fonte, né? Então isso daí é aquela adaptação, né? Feita em cima do documento original, da fonte original, né? Não é muito recomendável. Algumas fontes simplesmente não funcionam, né? Se você colocar aqui 1000 e uma fonte específica que tem lá um corpo 500, ele não consegue gerar a fonte, não consegue renderizar a fonte. Então é sempre importante que a gente utilize aquilo que a gente conseguiu de fato especificar aqui, né? Se tiver mais grosso do que isso, você carrega o mais grosso e usa. Caso contrário, você não utiliza esse tipo de informação. E a mesma coisa vale para tipos oblíquos, né? Itálicos, né? Se a fonte não tem um tipo itálico, né? Que é aqui, não é o font weight, é o font styling. Oblique. Então, se a fonte não possui isso, essa adaptação vai ser feita em software, né? Ou seja, o navegador vai fazer isso com a fonte, né? Então, isso pode não funcionar do jeito que a gente espera, né? Pode funcionar de uma maneira inadequada, né? Então, se a fonte não possui isso, dá para fazer, mas o ideal é que você só especifique essas situações quando o próprio corpo da fonte tiver esses formatos, né? Tá? Se vocês olharem aqui no próprio Code Sandbox, vocês vão ver que tem uma série de possibilidades aqui para trabalhar com fontes, né? Então, por exemplo, fonte variant. Cadê a fonte variant? Tem aqui. Fonte variant, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, uppercase, acho que foi uppercase. Acho que é fonte variant. Deixa eu só consultar. Acho que não foi. Deixa eu ver. CSS, uppercase, não era fonte variant, era o text transform. Eu acho que é text transform. É isso, tá. A instrução é errada. Não é fonte variant, text transform. Text transform. Uppercase. O que isso faz? Engraçado, também não funcionou. Ok, text transform. Eu acho que o navegador aqui... foi. Foi e parou de ser. Eu fiz alguma bobagem. Aqui, ó. Então, o que faz o text transform, por exemplo, uppercase? Ele transforma todos os glifos do texto em maiúsculas, né? Ou lowercase, por exemplo, né? Ele vai transformar todos os tipos, né? Independente se há um maiúscula ou não, ele vai transformar tudo em minúscula automaticamente, né? Então isso também é importante, porque muitas vezes o texto que a gente vai estar exibindo na tela é um texto que veio de um banco de dados, que a gente não sabe qual é. E aí você quer uma questão estilística, né, uma questão gráfica, deixar tudo minúsculo. Só que o texto não foi você que escreveu, não foi você que digitou. Vai vir um texto com letras maiúsculas, com letras minúsculas, com tudo. E aí você quer normalizar isso só minúsculo, independente se é começo de frase ou não. Então, você pode utilizar esse tipo de recurso na tipografia, né? E outra coisa que também dá para fazer, né? Usem com parcimônia, né? Porque senão fica bizarro, né? É o capitalize.
O capitalize, ele vai deixar as primeiras letras todas maiúsculas, né? Independente do que está escrito, né? Então, isso também é outros recursos de transformação de texto aí que são legais, né? Para a gente garantir certos resultados, independente do que foi escrito, né? O que mais que a gente pode ver aqui em termos de tipografia? Deixa eu ver se tem alguma outra... É engraçado, o Font Variant tem umas coisas aqui também de... mas, enfim, paciência. O computador está bem lento, desculpa, gente. Tá? Então, voltando aqui, a diretriz import, então, é o caminho mais fácil para a gente conseguir trabalhar com tipografias diferentes. Agora, vamos supor que você criou uma tipografia. A tipografia é sua, né? O conjunto tipográfico é seu. E você quer utilizar esse conjunto tipográfico no seu site, né? Como é que você vai fazer? Porque a tua fonte não vai estar no Google Fonts, nem no Adobe Fonts, né? Quer dizer, espero que esteja, né? Mas muito, provavelmente não estará, né? Como é que você faz nesses casos? Então, é possível você carregar um conjunto tipográfico próprio, né? A fonte em si, para o computador do seu usuário, né? Como é que a gente pode fazer esse tipo de recurso? Como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa? É com a diretriz font face. Tá? Então, vamos lá. A diretriz font face não vai funcionar aqui, claro, porque eu não tenho nenhuma fonte para carregar, né? Eu vou só simular com vocês. Então, a diretriz font face, ela serve justamente para que a gente carregue um conjunto tipográfico de um arquivo, não de um site, de um arquivo. Quer dizer, você vai dar uma URL, mas você vai dar a URL para o arquivo com esse conjunto tipográfico propriamente dito, né? E como é que a gente faz? Então, primeiro a gente vai dar um nome para essa fonte, né? Então, independente do que seja o arquivo, né, com os grifos que você criou, a primeira coisa que você tem que fazer quando você usa a diretriz font face é dar um nome para essa fonte. Sei lá, vou dar o nome XPTO. Esse vai ser o nome da fonte, né? E o que mais que você vai ter que informar quando você quer fazer, quer dizer, criar uma fonte, né? Então, você vai vir e vai colocar o arquivo, né? O próprio arquivo para os glifos. Então, sei lá, eu vou colocar aqui ponto, barra, né? Aqui uma que eu peguei aqui do W3 Schools. Então, você vai falar, ó, eu vou usar esse arquivo globalweb.otf e o formato dessa fonte, né, é o formato OpenType. Tá? Você tem que indicar qual é o tipo, né, de que maneira esse arquivo qual é o formato desse arquivo, né, e você vai indicar qual é o arquivo com a fonte. A partir disso daí, você pode indicar aqui, ó, em vez de Kiwi Maru, você pode informar, por exemplo, H2, né, fonte family, XPTO. Ele vai funcionar. Claro que aqui não vai funcionar porque esse arquivo não existe, né? Ele não vai encontrar esse arquivo. Também não tem uma tag H2, né? Mas a partir do momento que você faz isso daqui, né, que você estabelece um font face, indica qual é o nome da família e o arquivo, a fonte do arquivo, você já pode utilizar essa fonte no teu site. Lembre sempre que leva um tempo para o navegador carregar esse arquivo para o navegador do usuário, né? Então, não é imediato. Você estabelece a especificação e coloca no teu código HTML, o código ele é inteiro carregado com uma fonte genérica e depois ele troca. Esse processo é rápido, claro, né? É só o tempo de carregar o arquivo, propriamente dito, né? Mas ele tem uma fração ali de segundos até ele carregar o arquivo e aplicar esse arquivo, esse corpo, né, essa tipografia no teu site, né? O que mais? Todas essas propriedades a gente pode especificar, né, para o corpo, né? Então a gente pode virar e falar, ó, esse cara aqui, ó,
o tamanho dele, ó, o font weight dele é bold, por exemplo, né? Esse XPTO aqui. E outras informações que vocês acharem, né, importantes, como o fonte line weight, né? Line height, desculpa. Line height vai ser 30 e o font size, se ninguém informar nada, vai ser 24, por exemplo, né? Então, quem está construindo o código não for lá e falar, ó, essa fonte aqui, essa fonte family que eu vou especificar para o H2, eu não vou falar nada, não vou falar de font size. Então, naturalmente, vai ser 24 pixels. Tá? Se você virar aqui e falar, não vai ser 24, vai ser font size, sei lá, 30 pixels, não tem problema, ele vai para 30 pixels. Mas, se você não fala nada, ele vai assumir que é 24 bold com line height 30, por exemplo. Né? E outras coisas que são legais, né, que na verdade a gente pode carregar outros formatos também, tá? Então você pode especificar o formato, por exemplo, TrueType, né? Como é que a gente faz? A gente coloca ali um vírgula, né? Deixa eu vir aqui. Vocês podem vir aqui e colocar vírgula, por exemplo, né? Sei lá, vou colocar o mesmo nome para não ficar estranho, né? Senão a gente... Global Web, TTF, por exemplo, e falando que o format é TrueType, né? Então, na web, né, preferencialmente, gente, né? Preferencialmente utilizem o OpenType, tá? Se vocês puderem. É mais garantido de que funcione em todos os navegadores. Mas vocês têm o formato TrueType, caso vocês queiram utilizar. Tem o formato WOFF, né? Que eu não lembro o que significa WOFF, que é WOFF. Eu não lembro qual é a especificação, qual é o nome disso. E tem o EOT também, tem o formato EOT. Então isso é possível. E eu estava vendo esses dias, eu nunca usei, tá? Então não posso explicar para vocês exatamente como é que funciona, mas é possível se utilizar um conjunto de glifos em SVG, tá? Então, que não é um formato de fonte, né? É um formato vetorial, mas é possível se utilizar o SVG também, especificando aqui, né? SVG e apontando um arquivo. Agora, como é que tem que ser esse arquivo SVG? Para ele funcionar como fonte, eu não saberia dizer para vocês, tá? Eu nunca fiz isso, nunca experimentei. Então, vocês podem colocar vírgula alguma coisa aqui, e adicionando a fontes. Por que isso às vezes é importante? Por uma questão de compatibilidade, tá? Vamos supor que você só tenha a fonte no formato TrueType. Quer dizer, vamos supor que você tenha a fonte no formato TrueType. E você testou, por exemplo, que no Internet Explorer 6 não funcionou, né? Mas você prefere ela no formato TrueType. Então você coloca o TrueType, vírgula, o OpenType. O OpenType provavelmente vai funcionar. Por isso que a melhor solução é sempre usar o OpenType mesmo, né? Quando você não tem... Na verdade, eu acho que o mais antigo de todos é o EOF, o formato EOF. Mas eu não vou lembrar se isso é verdadeiro ou não. Porque desde que eu uso isso, é sempre no formato OpenType, tá? Posso estar equivocado se o OpenType é a melhor opção, mas eu acho que é. Principalmente atualmente é a melhor opção, né? Quando a gente trabalha com os nossos próprios tipos, se utiliza o OpenType, tá? Enfim, então, com isso daqui, vocês podem carregar as fontes. Agora lembrem, né? Então, às vezes, dependendo da qualidade, da quantidade de glifos que você tem num conjunto tipográfico, o arquivo vai ficar com 2 mega, né? Tem arquivo de fonte com 2 mega, porque você vai ter várias espessuras, né? Vários corpos, você vai ter glifos em japonês, em cirílico, em chinês, em cantonês, em grego, né? Então você vai ter um conjunto muito grande de coisas que vai tornando esse arquivo cada vez maior, né? Cada vez mais... Eu acho que é o arquivo não sei se é a Universe ou se é a Futura, que tem uns 2 mega,
eu acho que é uns 2 megas. Se você colocar todo o conjunto, dá uns 2 mega. E 2 mega pode parecer pouco quando a gente está trabalhando com banda larga, né? Mas pode ser sempre pesado para o usuário, principalmente um usuário que está usando um celular, né? Então, para que vocês lembrem, né? Tem franquias de dados de celular que são 300 mega de consumo por mês, né? Então você já gasta aí 2 mega desses 300 com uma fonte em um site, né? Não é o ideal. Mas quando isso é de fato importante para a parte gráfica, importante para o projeto gráfico, tudo bem, né? É um custo, né? É uma situação necessária, né? Se você tem lá uma identidade visual muito forte, muito marcada, que tem regras muito específicas, que você não pode utilizar outro corpo, e vai ter que ser um corpo desses que são bem pesadões, né? Que tem muita coisa, paciência, né? Tudo bem. É uma coisa necessária. Mas você tem que estar ciente de que você vai estar fazendo exigências no transporte de dados e que todo transporte de dados tem limite, tanto para o usuário quanto para o teu próprio servidor, né? Então, se você conseguir economizar nisso, é preferível, né? Toda economia computacional é sempre uma situação preferível, tá? O que mais que a gente pode ver? Uma coisa legal aqui do Google Fonts. Desculpa, gente, eu caí. Eu caí e eu não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Vai entender coisas estranhas. Eu estava falando que o Google Fonts ele tem uma coisa interessante, né? Que eles estão implementando, é recente, né? Acho que tem um ano, um pouco mais de um ano, né? Que os ícones. Além das fontes, né? Eles têm ícones, né? Então eles estão. Isso faz parte da iniciativa do Material Design, né? Que é uma iniciativa do Google já de algum tempo, né? O Material Design, eu não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar, é sempre bom falar, porque isso é uma coisa importante na área de design digital. O Material Design é uma iniciativa do Google para criar uma sintaxe universal para todas as mídias digitais. Então, independente se nós estamos falando de um celular, da web, de uma coisa que roda num videogame, de uma televisão, né, de uma TV com recursos digitais, com assistentes e coisas do gênero, ou de um relógio, o que quer que seja, nas mídias digitais, o Google teve essa iniciativa há algum tempo atrás, bem ousada, diga-se de passagem, sim, né? Alguns dizem que é exagerado, né? Mas que talvez o Google seja o único em posição de fato para poder fazer isso, que é uma tentativa de criar uma sintaxe visual e gráfica, enfim, universal para todas essas mídias, né? Que seja uma maneira de se comunicar única para qualquer que seja a mídia digital. Isso é um projeto, na verdade, muito antigo, né? Era um projeto da Bauhaus, né? Em 1930, a Bauhaus e os seus designers tinham o Gropius tinha essa intenção, vamos colocar assim, de criar uma espécie de uma sintaxe universal das artes, né? Das artes visuais, um formato para o design gráfico, por exemplo, que permitisse uma literacia, permitisse uma leitura, né? Que as pessoas que fossem treinadas a decifrar certas formas de composição e certas regras de onde colocar certos conteúdos ou coisas, né? Que houvesse um processo de leitura, né? Uma convenção, né? Gráfica. Então é uma tentativa de universalizar, vamos colocar assim, né? De que
as significações fossem se tornando comuns, independente da arte, enfim, do design. Isso é um projeto muito antigo de tentar universalizar a linguagem. Tá? E o Google tem feito isso, e tem feito isso com relativo sucesso, né? Então, assim, sempre relativo, porque, claro, não vai funcionar imediatamente com todo mundo. E, além de ter uma maneira, né, ter uma linguagem para interfaces de aplicativos e soluções digitais, o Google criou esse conjunto, né, de ícones para tentar universalizar. E eles são livres para serem usados, quer dizer, você pode utilizar, né? Idealmente que você utilize os ícones para os propósitos aos quais eles foram criados, né? Você usar por exemplo, esse check circle para fazer uma outra coisa que não seja o de dar check, né? Nas coisas, né? Ou esse daqui, por exemplo, vai criar uma dissonância, né? Vai criar uma dissonância cognitiva, né? Eles não querem que você faça isso, mas eles não têm como impedir. Então, é claro que você pode pegar qualquer coisa dessas aqui, né? Por exemplo, em vez de usar isso daqui para falar de programação, você pode falar aqui, né, sobre animais, né? Fazer um iconezinho sobre insetos, né, por exemplo. E como é que a gente usa isso daqui? Então, como é que a gente faz para usar esses ícones, né? Que não são exatamente tipografia, mas, né, são próximos também, que são elementos. Iconografia são elementos, né, básicos do design de informação. Né? Então, quando vocês clicam em qualquer um desses, né, ele vai apresentar para a gente aqui uma série de informações para se colocar esse. Você pode baixar o SVG dele, você pode baixar o PNG dele e colocar diretamente, né, inserir diretamente essa informação no site, né? Ou você pode utilizar um código, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, que carrega todo esse conjunto de ícones, né? Ele carrega tudo isso para o teu navegador, e aí você simplesmente utiliza isso aqui que ele está informando para você. Então, por exemplo, eu quero utilizar esse bug report aqui. Cadê o bug report? Deixa eu voltar aqui. Eu quero colocar um insetinho no meu site, bonitinho esse inseto, por sinal, né? Não vou usar para bug report, vou usar isso como um ícone de um inseto mesmo. Sei lá, estou fazendo um site sobre biologia. Você vai inserir no teu site apenas com esse código aqui, ó. Você vai colocar esse ícone apenas com esse código, span class material, --ícones, --outline, né? Bug report, /spam. Colocando só isso aqui no teu código, claro, não vai funcionar. Então, o que você vai precisar? Vamos voltar aqui para o nosso Code Sandbox. Me dê um minutinho aqui para fazer as devidas trocas aqui e colocar o Code Sandbox para vocês verem. Já está entrando aí? Ainda não está entrando. Só espera um pouquinho que ele está carregando, tá, gente? Tem muita coisa aberta, ele está penando aqui. Tá. Acho que agora vocês estão vendo, né? Então tá. Como é que eu vou fazer, então, para carregar esse conjunto tipográfico não, iconográfico, do Material Design do Google aqui para dentro, né? Então eu vou colocar esse código aqui, tá? Unfreeze. Ó, por que isso não aparece no começo? Ó, vou colocar esse código aqui, ó, que o próprio Google, nas instruções dele, me informa, tá? Que é um link href, https, fontes, google.com/icon, interrogação, family, material icons, style sheet. Ou seja, o que isso daqui está fazendo é carregar um CSS para dentro do teu site. Um CSS com uma série de especificações, tá? Uma série de informações que vão permitir que você utilize esses ícones.
E aí, o que eu vou fazer? Aí eu faço aquilo que o Google me recomendou, né? Então, eu quero colocar lá o tal do Bug Report, gostei dele. Quero colocar o Bug Report no meu site. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu venho aqui no corpo, né? Em algum lugar, onde eu quiser, e vou colocar exatamente o código que ele me informou. Ó. Spam, class, bababá, 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 né? Aqui, né? Vamos mostrar isso aqui no navegador. Aqui, colocar de novo workshop, workshops, /10, tipografia.html. O report não carregou. Que estranho. Será que ele está com algum problema? Para fazer o material icons. Deveria ter funcionado. Que sinistro. Por algum motivo, aqui pelo menos não está funcionando. Eu acho que ele faz algumas alterações que são estranhas aqui para o navegadorzinho do Code Sandbox. Mas isso funciona, tá? Tanto é que está funcionando lá no próprio site do Google. Tá? O próprio site do Google trabalha dessa maneira. Eles permitem que você trabalhe de uma forma com esse conjunto, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra instrução. Não, é isso mesmo. Isso aí. Eles permitem que você trabalhe com esse conjunto através do font face. Mas, de novo, você vai ter que baixar, né? Então, eles informam esse código aqui, ó. Vou colocar ele organizadamente aqui para vocês. Eles falam que se você usar esse código aqui, claro que esse HTTPS aqui, ó, https example.com, isso não existe, isso aqui é o teu site, né? O endereço do teu site com todo o conjunto tipográfico, todo o conjunto iconográfico do Material Icons baixado, né? Nos formatos WOLF2, WOLF e TTF. Tá? Se você colocar isso aqui no teu site, né? E o EOT também, você vai poder utilizar como fonte os ícones no formato de uma fonte. Tá? Isso é uma prática bem comum. Tá? Existem vários conjuntos iconográficos, né, que são basicamente convertidos no formato de fontes para que a gente possa usar nos sites. Tá? Além do Google, tem vários outros. Tem vários outros sites de iconografias que usam exatamente esse tipo de recurso, transformar os ícones em uma fonte, né? E aí você usa as letras mesmo, A, B, C, D, o que você quiser, para conseguir... Deixa eu tirar isso aqui. Para conseguir utilizar a iconografia, tá? Então, no final das contas, é muito comum que a gente utilize iconografia como fonte, né? Tratar a iconografia como uma espécie de fonte, tá? Então, se vocês começarem a ver isso na web, entendam que é um dos recursos utilizados, né? Para a gente conseguir... Até porque você consegue mudar cor, você consegue mudar características através do CSS. Então, você fala assim, aqui não está aparecendo o Bug Report, mas o Bug Report lá que aparecia na iconografia do Google, ele era cinza, né? Você consegue mudar a cor dele, você consegue colocar em vermelho. Basta você colocar no CSS que aquele cara que tem uma classe vermelha, né? E vai aparecer. Aliás, sumiu aqui. O que aconteceu? O Bug Report desapareceu do meu texto. Uai. Deixa eu colocar de novo. Que estranho. De qualquer maneira não está funcionando, mas funciona, tá? É que eu acho que o navegador aqui do Code Sandbox bloqueia.
tá? Tudo bem? Deu para entender como trabalhar com a tipografia? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Dúvidas, perguntas, alguma coisa que eu não falei que vocês queriam saber como faz? Não? Todos em silêncio? Tem uma pergunta aqui no chat, professor, que eu acho que o senhor não viu. Deixa eu abrir o chat aqui, deixa eu ver. Não, no meu chat não está aparecendo nada, porque eu entrei depois, né? Perdi todo o conteúdo. Se vocês puderem me ler, eu agradeço. Eu mandei de novo aí a pergunta que fizeram. Então, pode ter um import para cada fonte. Se você fizer um import do mesmo lugar, do Google, por exemplo, tem que ser um só, tá? Agora, se você for fazer um import do Google e um import da Adobe, ou um import de outro lugar que faça esse serviço de fontes, você pode ter mais de um, sim, tá? Por que não pode ter mais de um para o Google? Porque quando você faz o primeiro import, na hora que você faz o segundo import, na verdade, ele sobrescreve tudo aquilo que foi criado no primeiro, tá? Então, porque são informações do próprio Google, né? Então, a diretriz import você pode ter ela quantas vezes você quiser no código, mas os imports que são feitos do Google sobrescrevem eles mesmos. Então, eles apagam o último import que foi feito dele, né? Então, aquilo que você fizer no primeiro import, no segundo você já perdeu o que estava no primeiro do Google. Mas é isso, se você quiser importar fontes do Google e importar fontes da Adobe, não tem nenhum problema. Você pode fazer um import com a instrução que o Google já te oferece e um import com a instrução que a Adobe te oferece. Aí, nesse caso, um não vai afetar em nada no outro, tá? Porque todo o registro que está sendo feito vão para coisas completamente diferentes. A Adobe trabalha de uma maneira, o Google trabalha de outra, e terceiros ou quartas foundries que vocês... Sei lá, eu comprei uma fonte da Linotype, sei lá de quem, e aí eu quero usar. E aí eles têm lá no site como é que você usa, como é que você baixa isso e coloca no teu site. Aí você pode fazer um import diretamente deles sem nenhum problema e não vai interferir em absolutamente nada, tá? Tá bom? Então pode ter vários. No caso do Google, principalmente, um vai sobrescrever o outro. Então quando você vai fazer, junta tudo aquilo que você precisa e caso, vamos supor que você está fazendo isso, né, que você está fazendo um site e que você fez aqui você criou aí uma seleção de fontes do Google, né, tá aqui a URL que ele te deu, você colocou isso aqui, colocou toda a informação e, sei lá, perdeu essa informação. Você não tem mais aquela seleção lá no site deles, apagou a seleção. E aí, por acaso, você quer adicionar uma fonte nisso daqui, né? Como é que você faz, tá? Não tem problema. Se você perceber, o código do Google, ele tá falando o seguinte, ó, isso aqui é uma URL, é uma pasta, CSS/2, né? E aí você tem aqui a informação da URL de que daqui para frente são variáveis. Então aqui, ó, family igual, é uma variável, architect's daughter. E interrogação é a separação de variáveis. Você está dando uma segunda variável family, né? Com a informação que veio da Kirimaru. E aí você tem um i comercial, display igual swap. Então, se você quiser adicionar fontes aqui, novas fontes, é só você colocar i comercial family igual e a informação que o Google vai te dar lá naquela coisa. Por exemplo, eu vou colocar uma outra fonte aqui, tá? Deixa eu ir no site do Google. Google Fontes, cadê? Eu vou pegar uma outra fonte aqui qualquer e eu vou adicionar aí nesse... Ai, que inferno. Ele saiu aqui, desculpa, gente. Vou pegar aqui o Google Fontes e vou pegar Roboto, sei lá. Roboto que é sempre a primeira que aparece, que é a fonte do Google, né? Eu tirei todas as informações que eu tinha selecionado. Me deu da Roboto, tá? Ó, só para vocês verem. Então, se eu colocar isso daqui, ó, se eu fizer isso, esse primeiro import aqui vai ter nenhum efeito. Eu só vou carregar o negócio e apagar. Por quê?
Porque as informações que são relativas ao Google vão ser apagadas por essa requisição aqui, tá? Porque o Google trabalha assim. Como é que eu faço para, então, colocar a Roboto nessa chamada aqui original? Ó? É só você pegar essa informação aqui, ó, tá? Isso daqui, ó, family, Roboto, weight, né, @100, e você colocar na sequência mesmo, ó, e comercial, Roboto, e comercial para separar a variável display da URL. Então, no que você faz isso daqui, ó, você incluiu mais uma família, que é a Roboto, com o weight 100, no teu import. Tá? Vai ficar mais pesado, né? Porque tem mais um corpo tipográfico aí, mas não tem problema. E você pode especificar normalmente a Roboto para a classe que você quiser aqui sem medo. Tá? Então você altera ali no próprio import, no caso do Google, se você precisar de mais fontes, ou mais corpos, ou mais, por exemplo, mais corpos aqui, por exemplo, se eu quisesse, vamos supor que eu tivesse só a 300 e as 400 da Kiwimaru, né? Então a instrução ia estar assim, né? Falando, não, eu quero o corpo 500 também. Então basta você colocar aqui, ó, ponto e vírgula 500. Pronto. Tá? Ou tirar. Eu quero tirar, eu não estou usando o light, não estou usando 300. Não tem problema. É só cortar ele daqui. Pronto. E aí não carrega mais. Você já alivia um pouco o teu código. Tá? Tudo bem? Mais dúvidas? Obrigado, professor. Imagina. Não, aqui chegou a cair rapidamente, mas eu não sei se tu explicou se é possível fazer o upload de uma fonte do próprio computador. Então, pode. Você pode colocar no teu servidor uma fonte OTF, TTF, né? E aí você vai usar essa instrução aqui, ó. É isso daqui, ó. Você vai ter que criar isso daqui, ó. Fonte face, Ah, vai tá certo. dar um nome para ela e vai indicar quais são os arquivos, né? No teu servidor, né? Tá vendo, ó? Na pasta anterior, barra, o nome dela vai ser, o meu arquivo é esse cara aqui, né? E aí você usa a sua fonte, a fonte que você mesmo criou. Uhum. Tá E certo. Valeu. muito cuidado com a pirataria, tá? Muito cuidado com a pirataria, porque se você pegou uma fonte, né, baixou na internet uma fonte, que você não tem licença para utilizá-la, e você colocou no site, você fez pirataria aberta, né? Ou seja, a empresa que criou esta fonte, ela consegue enxergar que o arquivo está sendo chamado em algum servidor. Ela faz uma pesquisa e encontra. E se ela não localiza a tua licença, você é processado imediatamente. A primeira coisa que acontece é provavelmente o teu próprio provedor vai cortar o teu site. Ele vai derrubar o teu site e o teu site vai parar de funcionar. E a segunda coisa que vai acontecer é você vai receber um processo. Então, tomem muito cuidado com pirataria tipográfica na web, porque a web é um ambiente público, tá? Então, assim, é sempre... A minha geração, né, teve esta estranha prática, né, de fazer muita pirataria, principalmente para materiais que eram internos. Você está fazendo um material para uma empresa, que vai circular dentro de uma empresa, ele não vai ser um material externo. Aí o pessoal usava conjunto tipográfico caríssimo sem pagar, baixava da internet, utilizava lá no design, colocava a fonte, mandava a gráfica rodar, gerava 500 cópias, era material interno, nunca ia chegar na Foundry que aquela fonte estava sendo utilizada sem a devida licença, né? Mas quando vocês estão trabalhando na internet, isso não acontece, tá? Isso é visível. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar uma fonte que vocês têm, porque se você não tiver a licença para fazer isso na web, né, você pode ser processado, tá? Então, cuidado com essas escolhas, tá? Como eu comentei, melhores caminhos é utilizar o Adobe. Adobe é certeza o melhor caminho pela qualidade dos conjuntos tipográficos, mas é caro, né? A gente sabe que não é barato. E o segundo melhor caminho é utilizar o próprio Google Fonts, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão?
Então, beleza. Então, nos vemos na semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai trabalhar com grid, né? Talvez semana que vem, talvez a outra, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue dar conta em uma aula da complexidade que é o grid. Que aí vai ajudar vocês a controlarem bem, fazerem umas coisas bem legais com layout, tá bom? É isso, gente. Nos vemos semana que vem. Fiquem todos com saúde, tá? Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana, gente. Valeu, Renan. Tchau.